Olá pessoal, a gente vai dar andamento aqui no treinamento do Form-It. Se você ainda não se inscreveu no canal, não apertou o sininho, põe o comentário, dá o like, faça tudo o que for necessário aí para divulgar o nosso canal, tá bom? O que a gente vai falar hoje é sobre propriedades, grupos ou modo de organizar esse nosso trabalho, esse conjunto de objetos aqui no Form-It. Conforme a gente for fazendo o nosso trabalho, ele vai ficando mais complexo, vai ficando com uma quantidade maior de objetos. Então, é necessário ter um controle, ter uma disciplina, uma organização desse nosso desenho. Eu estou mostrando para vocês aqui a modelagem de uma casa. Essa casa, ela está inteira modelada e os objetos estão organizados. Vocês vejam que se eu passar o mouse por cima desses objetos, vocês vão ver que por andares, né? A gente tem aqui o terreno, a gente tem uma certa lógica de organização desses objetos e que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui então essa mesma casa, porém ela está toda desmontada, né? Ela está toda espalhada no chão porque foi o modo como eu encontrei para poder explicar direitinho para vocês uma estratégia de organização dos objetos. Eles estão aqui separados por pavimento. Então, no pavimento da cobertura eu tenho aqui, ó, as geometrias relativas referentes a os objetos da cobertura, aqui ó, objetos de laje, objetos aqui da platibanda. Aí aqui eu tenho os objetos lá do subsolo, as esquadrias, as paredes e o piso. E os demais pavimentos, eles estão aqui representados, já montadinhos aqui para vocês verem como é que fica. E lá atrás eu tenho também, aqui a gente tem o objeto do terreno, né, com todas as diferenças de nível do terreno, e a gente tem essa escada aqui que é uma escada externa. Esse projeto vou mostrar aí para vocês na tela, né? Essa casa ó, é uma casa bem bacana. Esses objetos que estão aqui representados no Form-It, eles são apenas geometrias, ou seja, por enquanto eles não estão sendo interpretados como um objeto arquitetônico, tá? Por enquanto, para o programa, ele é apenas uma geometria, um conjunto de linhas e de superfícies. E por isso, eu vou começar por esse ponto. Então, pensando aqui, se a gente tiver no pavimento lá da cobertura, né? Eu tenho aqui um conjunto de linhas, um conjunto de geometria, né? Constituem aqui a laje de cobertura e outro conjunto que constitui as platibandas. Então, a gente vai ter a seguinte lógica: eu vou selecionar esses objetos e com a letra G, com a tecla G, eu vou agrupá-los. Se vocês puserem o botão direito do mouse, aparece um conjunto de ferramentas disponíveis para trabalhar esse objeto, e uma dessas ferramentas que você encontra é o Create Group, que é o grupo, tá? Então, é só ativar com a letra G, ó, dou 2 cliques no objeto, aperto a letra G, vocês vão ver que vai ficar uma caixinha aqui em volta deste objeto. A gente tem aqui os objetos desenhados na tela, e do lado direito a gente tem as diversas ferramentas aqui do Form-It. A terceira ferramenta é a ferramenta de camadas e a segunda é a ferramenta de propriedades. E quando eu crio esse grupo e construo, né, esse objeto, eu tenho aqui na janela de propriedades a possibilidade de atribuir para esse grupo um nome, então por exemplo laje 1, e eu poderia também atribuir um material e colocar ele numa camada, só que eu não vou trabalhar com camada ainda, tá? Eu vou deixar sem camada, porque primeiro a gente vai fazer uma organização de grupos. Aqui, esses objetos, então G, eu vou agrupar, vou dar o nome de platibanda. Então, vocês viram aqui que eu coloquei a laje, a platibanda. Na casa montada, esses dois objetos, eles estariam... Deixa eu mover aqui para a posição.
na casa montada, esses objetos eles estariam assim, eles estariam montados, e esse conjunto aqui, ele faria parte do primeiro pavimento, tá? Então eu posso, se eu quiser, criar um novo grupo com esses dois grupos dentro do primeiro, tá? Apertando o G, estando com esses dois selecionados, agora ele possibilita aqui, ó, novamente eu vou escrever o nome desse grupo, que vai se chamar cobertura, que vai designar o pavimento da cobertura. Pois bem, agora então, na cobertura eram só dois objetos, ficou um pouco mais simples o entendimento, né? Agora a gente vai começar aqui com todos os objetos que compõem o pavimento do subsolo. Então, primeiro eu vou ter esse conjunto de geometrias aqui, olha por baixo como é que elas estão, né? Por cima elas têm níveis diferentes, ó, existe uma pequena diferença de altura aqui, ó, do piso. E o que a gente vai fazer, ó? Vou selecionar toda essa geometria, vou apertar G, ele vai agrupar essa geometria e eu vou colocar aqui como pisos. Primeiro pavimento, pisos 1, tá? E aí eu vou aqui para o conjunto de paredes. Essas paredes, as paredes internas são mais finas, as externas são mais grossas, porém, quando elas têm uma mesma altura, elas acabam se juntando aqui. Então, esse conjunto de paredes, eu vou dar 2 cliques, vou apertar G. Eu vou chamar de paredes 1. E acredito que até esse ponto a explicação tá bem simples de se acompanhar, porque eu tenho um objeto aqui, um grupo, né? Como se eu tivesse colocado todas as paredes num pacote e aqui os pisos num outro pacote. E aí aqui é que vai começar a ficar um pouco mais complexo quando eu tiver uma quantidade maior de objetos, porque aqui, ó, se vocês olharem, por mais que eu tenha agrupado essas paredes, eu vou dar 2 cliques, eu vou entrar dentro da edição da parede, como elas estão todas conectadas, na hora que eu dou 2 cliques, ele já seleciona o conjunto completo de paredes. Se eu tivesse um outro conjunto de paredes, ele não teria sido selecionado. Então, o que acontece aqui no caso das esquadrias? Aqui eu tenho vários conjuntos de objetos. Então, como é que a organização dessas esquadrias ela é feita, né? Então, vamos pensar o seguinte: cada janela e cada porta, ela pode ter várias peças. No caso de uma porta, eu tenho aqui, ó, tenho a folha da porta, a geometria dessa folha da porta está sendo mostrada aqui, ela está toda solta, ela não está ainda agrupada, e eu tenho aqui o batente, né, da porta. E aí, o seguinte, eu posso fazer um grupo, selecionar 2 e fazer um grupo dessa folha de porta. Nem sempre eu preciso colocar aqui o nome do objeto, tá? Eventualmente eu posso só dar 2 cliques, agrupar e não atribuir um nome para o objeto. Então, quando eu faço isso, eu tenho agora 2 grupos de objetos que vão compor essa minha porta. Além disso, eu preciso posicionar. Então, essa porta aqui, ó, vou colocar essa porta na posição, essa folha de porta na posição, e aí eu tenho então um conjunto, né, uma composição aqui de 2 grupos e que eles estão simplesmente posicionados um do lado do outro, mas todos esses 2 grupos eu posso ainda criar um outro grupo e o conjunto desses 2 grupos é que vai compor a porta, por exemplo, P1. Né? O tipo de porta chamado P1. Então, na hora que eu selecionar agora, vejam que o pontilhado englobou agora não apenas o gatilho, mas também a folha da porta. Isso é bem importante entender que esse grupo da porta contém 2 grupos de objetos
e que para eu chegar na edição, por exemplo, se eu quisesse alterar essa folha de porta e colocar um visor, eu teria que dar mais 2 cliques, ou seja, eu teria que dar 2 cliques inicialmente para entrar no grupo de objetos e depois 2 cliques novamente para entrar na edição da geometria aqui dessa porta. E aí sim eu poderia escolher aqui o que fazer e colocar um visor, por exemplo, né? Poderia abrir aqui o visor. E se eu quisesse colocar um vidro, esse vidro no visor, ele estaria dentro do grupo, desse grupo aqui, que contém os 2 objetos, porém, ele seria um outro objeto. Então, se eu quisesse construir um visor, eu poderia entrar dentro do conjunto de edição aqui da porta e construir um plano, né? Que eu poderia, esse plano com as arestas em volta, eu poderia apertar G para agrupar e dar um nome, por exemplo, de vidro, alguma coisa assim, e poderia atribuir um material aqui transparente. Poderia vir aqui na edição do material, escolher um material transparente e atribuir. Então, nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho o grupo inteiro. Se eu der 2 cliques, eu entro na edição do grupo inteiro. Esse grupo inteiro tem 3 grupos dentro, ou seja, o grupo aqui do caixilho, o grupo da folha da porta e o grupo do vidro, tá? Então, com isso, esse objeto porta, ele é composto por, né, esse grupo de objetos é composto por outros 3 grupos internamente. Então, quando eu tenho aqui no meu modelo esse conjunto de portas, na verdade eu tenho várias portas, são vários grupos, e dentro desses grupos tem outros subgrupos, né? Então, quando eu faço a minha modelagem, o ideal é o quê? O ideal é que todas essas portas e janelas também sejam agrupadas num grande grupo, para que eu possa escrever aqui que elas são as esquadrias, por exemplo, né? Esquadrias 1, que é do primeiro pavimento. Com isso, quando eu posicionar essa parede corretamente, né, no lugar dela, eu vou ter aqui, apesar de eu ter a parede e as esquadrias, esses objetos eles não vão estar grudados, a geometria desses objetos não vai estar grudada, tá bom? A gente já viu um pouquinho de grupo em outras aulas, mas estamos reforçando aqui agora num exemplo mais arquitetônico, vamos dizer assim. Quando eu posicionar esse piso no seu lugar correto, então eu vou ter aqui, né, um conjunto de objetos. Eu tenho 3 objetos que no espaço eles estão um encostando no outro, mas na interpretação aqui da geometria não, né? E aí a escada aqui, ela é a mesma coisa, né? Eu tenho a escada, dentro do objeto da escada eu tenho os degraus. Aqui já tá arrumado, né? Já tá certo. Eu tenho então o corrimão, eu tenho, né, os degraus e a mesma coisa acontece quando eu reposiciono aqui. Então, quando eu coloco a escada, eu posiciono e tenho o conjunto completo do primeiro pavimento, né, colocado aqui. Esse primeiro pavimento, se for do meu interesse, eu posso selecionar todo ele e criar um grupo ainda do pavimento. Eu vou criar um grupo e chamar de primeiro pavimento, tá? Depois que o desenho tá, né, que o trabalho tá com os grupos, vocês vão ver aqui nessa 6ª ferramenta, que é uma ferramenta da árvore de grupos, vocês vão ver que esses grupos, eles aparecem aqui nessa árvore, aqui com o nome que a gente pode renomear, tá? E dentro deles aparecem outros objetos. Então, eu vou colocar aqui, esse grupo é a cobertura, né? São os objetos da cobertura, e esse grupo são os objetos do primeiro pavimento. Então, com isso, vocês conseguem organizar. Depois que o trabalho estiver pronto, essa árvore ela vai estar toda organizada. Se eu for no primeiro pavimento, eu vou ter aqui, ó, o grupo de... Então, eu posso pôr aqui paredes,
eu vou ter o grupo de paredes, eu vou ter o grupo aqui, ó, de esquadrias, eu vou ter esse grupo aqui que são os pisos, e aqui escadas, tá? E aí, dentro desses, eu tenho aqui diversos subgrupos, né, que eu posso... Dentro desses, eu tenho os subgrupos, por exemplo, de esquadrias. Aqui eu posso ter cada uma delas, né, que tá aparecendo aqui com essa opção aqui, agrupar. Tá bom? Então, o princípio de grupos é esse aplicado aqui numa construção. Obrigada.